Olá, investidores! Hoje vamos falar se investir na caixinha da Nubank vale a pena. Vamos usar aqui R$ 1.000 como um exemplo para essa simulação. E é claro, tem uma dica de como ganhar mais com isso. Então se inscreva aqui no canal e me diga aqui nos comentários. Você investe na caixinha da Nubank? Então, a Nubank, ela teve essa sacada de criar essas caixinhas até como uma forma dinâmica para o investidor. Aqueles iniciantes, é claro. Então, logo de cara, a gente pode observar que sim, as caixinhas da Nubank são melhores que a poupança, porém, não sei se é a melhor alternativa para o investidor. Pode ser que haja outras alternativas melhores para se investir. Com isso em mente, eu vou entrar aqui no aplicativo. Aqui no aplicativo, ele nos pergunta qual é o nosso objetivo para a caixinha. Em seguida, ele pergunta em quanto tempo você planeja atingir a sua meta, e depois temos quanto quer guardar. Agora ele pergunta quanto desse dinheiro precisa estar disponível antes desse prazo. Ele faz uma análise e nos dá aqui algumas opções de investimento. Bom, vamos à primeira observação. A caixinha da Nubank, ela segue alguns fundamentos e vai investir em alguma coisa, você já tem em mente o objetivo daquilo. Então, por exemplo, você tem uma viagem para fazer, então você vai fazer uma programação para aquela viagem. Então, nosso objetivo é uma viagem. Logo em seguida, a gente precisa guardar um valor. Então, a gente já tem aqui uma estimativa de um valor que a gente vai guardar. Logo em seguida, a gente tem um tempo também. Então, as caixinhas da Nubank, ela segue de uma forma didática esses fundamentos de investimento. Aqui a gente pode encontrar o termo chamado CDI. Para aqueles que não conhecem, e para ficar um pouco mais dinâmico, a gente pode entender que o CDI é a mesma coisa que a Selic. Então, se a Selic sobe, o CDI vai subir também. Se o Selic cai, o CDI vai cair também. O CDI, ele é um certificado de depósito interbancário. Esse é o nome dele. E a Selic é a taxa geral de juros. É isso que você tem que ter em mente sobre a Selic. E fazendo um adendo aqui, a Selic ela é usada para controlar a inflação. A gente não vai entrar em detalhes, só para a gente ter em mente que quando a Selic sobe, o CDI sobe. Isso é o importante para a gente. A gente tem aqui também o RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário. Não vamos entrar muito a fundo, a gente só precisa saber o que é importante para a gente como investidor aqui na prática. O que você precisa saber é que são títulos de renda fixa. Temos aqui também um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Em outras palavras, o certificado de depósito bancário ele vai render uma porcentagem do CDI. Vamos supor que o CDI está a 9, ele rende 9%. E a gente tem um CDB que rende 100% do CDI. Isso quer dizer que esse CDB ele vai render 9% também. Caso esse CDB renda 200%, então ele vai render 18%. Porque é 2 vezes o valor do CDI, ali no caso. Agora, dentro desse investimento do RDB, a gente tem o tempo. Aqui o tempo a gente tem o imediato, o diário e o planejado. O imediato é aquele que você retira no mesmo dia. Então, você precisa do dinheiro, você retira ele no mesmo dia. O diário, ele é D+1. Isso quer dizer que se você solicitar ele hoje, ele vai cair amanhã só. E o planejado, que ele só vai cair só no dia do vencimento. Agora eu vou falar a dica de ouro aqui para a gente poder ganhar mais com isso. Se a gente observar aqui na nossa opção aqui de investimento, né, que ele mostra pra gente, nós temos um exemplo aqui que é o CDB do PagBank. Você poderia investir nesse CDB do PagBank dentro do Nubank. Ou uma coisa que você poderia fazer é procurar esse mesmo CDB que está tendo aqui, só que na sua corretora. Porque às vezes há uma diferença de juros. Então a gente está vendo aqui o CDB, só que dentro da Nubank, só que dentro da nossa corretora pode ter um valor maior. E se a gente entrar dentro do site PagBank, a gente pode ver que tem uns juros, tem a porcentagem aqui do que eles estão cobrando, e a gente pode olhar aqui de novo no aplicativo que tem uma outra porcentagem. Então a gente tem uma diferença. Em outras palavras, banco ganha dinheiro com a diferença de juros. Então aqui o Nubank poderia estar ganhando com essa diferença. Então você, como investidor, o que você poderia fazer para ganhar mais? É procurar esse mesmo CDB ou um outro CDB que dê mais uma rentabilidade, só que dentro da corretora. Por que na corretora?
Porque nas corretoras elas têm uma lista enorme de CDBs que você pode fazer o investimento. Mas antes de você começar a investir aqui no CDB ou nas caixinhas aqui da Nubank, você tem que ter uma coisa em mente. É uma coisa muito importante, chamado IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF, ele é um imposto regressivo. Isso quer dizer que a gente tem aqui a tabelinha e ele vale para 30 dias. Então aqui no dia 30, ele tem aqui o imposto de 96%. Em outras palavras, você vai ter que pagar esse 96% sobre o teu rendimento. E conforme vai passando os dias, ele vai diminuindo essa carga, né, de imposto até o dia 1. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem R$1.000 que a gente acabou de fazer um investimento numa caixinha. E se a gente olhar aqui a tabela, vamos pegar aqui o dia 15, por exemplo, que é 50% de imposto. Então a gente colocou lá R$1.000 investido e ele deu um retorno de R$100 pra gente. Então a gente ficou com 1.100. Esse 100 que é o nosso rendimento, a gente vai ter que pagar um imposto sobre ele, que a gente já viu que é de 50%. Então R$50 desses R$100 de rendimento fica com o governo e os outros 50 fica com a gente. Então aqui vai uma dica bônus para você. Não retira teu dinheiro antes dos 30 dias. Por mais que você tenha colocado lá para investir, para você retirar, na verdade, né, imediatamente, não retire antes dos 30 dias. Você vai ter esse dano no teu rendimento. Então seria aconselhável você esperar passar esses 30 dias para daí sim você retirar o momento que você precisar. Só lembrando que esse imposto é sobre o rendimento, tá? Não vai ser sobre os R$1.000 que a gente investiu, vai ser só sobre o rendimento que foi os R$100. E é claro que aqui no Brasil, né, a gente tem que um segundo imposto, mas não é novidade. A gente chama ele de IR, que é a tabelinha regressiva de imposto. Ele segue o mesmo princípio da tabela do IOF. A única coisa que muda aqui é o tempo e o imposto. A gente pode olhar aqui, investimentos até 180 dias, retirados no caso, né, até 180 dias, a gente tem a alíquota de imposto de 22,5%. E assim vai, né, diminuindo ali. A partir daí, a gente tem a alíquota de imposto de 15%. Não tem como fugir dessa alíquota. Então essa é a menor alíquota de imposto que você pode pagar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente acabou de ver que as caixinhas da Nubank, elas são sim uma ótima alternativa para investidores iniciantes. Porém, com o passar do tempo, se você se torna um investidor intermediário, já não faz tanto sentido, porque há umas opções melhores no mercado, né, no mercado financeiro, para estar investindo. Mas se você não tem uma conta numa corretora ou não está fazendo algum investimento, essas caixinhas elas servem perfeitamente para você aprender a investir, porque você tem que procurar um prazo de investimento, você tem que colocar um objetivo, você tem que selecionar uma quantidade de dinheiro que você queira guardar. Então é uma ótima alternativa para você aprender a estar começando a investir. E eu quero que você deixe aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. E se te ajudou, compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de comentar aqui embaixo se você investe nas caixinhas da Nubank. Deixe o seu like, ative o sininho para mais notificações e falou!